A paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que se inscrevam, aqueles que ainda não estão inscritos, e também compartilhem esse vídeo em suas redes sociais. Bem, hoje comentaremos a circular número 182 sobre título Salvação é Universal. A salvação é universal. Uma das circulares dispostas para Irmandade no site oficial da Congregação Cristã no Brasil. Bem, minha opinião sobre essa circular ela foi muito bem elaborada. Deus abençoe os irmãos que trabalharam na redação dela, muito bem feita. E ela é direcionada não a um grupo de teólogos ou pessoas seletas, né? Um grupo específico da Congregação Cristã no Brasil, mas é direcionada a toda a Irmandade. Isso é uma coisa que tem que ser dita, porque os falaciosos, eu nem vou chamar mais de críticos, porque existem críticos construtivos. O que nós temos na internet não são críticos, são falaciosos. Os falaciosos acham que deveriam ter vários termos teológicos difíceis e complicados, que nós sabemos que existe na teologia. Aí quem queria entender? Uma pequena parte da Irmandade, né? E o público-alvo, que é a nossa querida Irmandade da Congregação Cristã do Brasil, poderia ficar, né, sem esse tipo de conhecimento. Mas os irmãos, sobre a luz e a guia do bom Espírito de Deus, né, eles fizeram uma redação que o linguajar é alcançável a todos, né? Até uma pessoa simples consegue entender esse linguajar muito bem feito, muito bem elaborado. Também, desculpe o som ambiente, tem vários sons aqui, a rua é movimentada, até tem uma criança chorando ali do outro lado. Eu tava esperando ela parar de chorar, mas coitada, ela tá chorando já faz quase uma hora. Coitada, até eu tô com dó agora da criança, eu não sei o que os pais, né? Então vocês me desculpem aí, vamos lá, né? É bom ter um som ambiente, né, pra ver que o lugar onde a gente está, né? Então eu vou ler junto com vocês. O título, né, como eu já disse, a salvação é universal. Vocês acreditam que já tem falaciosos criticando esse título? Ah, a congregação já vem com universalismo. Meu caro, é o título de uma carta de 3 páginas. As pessoas já estão criticando já o título. É porque não tem o que falar, né? Não tem. É muito bem feita a carta, então tem que falar. Então tem que ficar inventando. Aí é só ler, ó, primeira frase aí, né? Já vai acabar com isso. Então, caros irmãos, a paz de Deus, a salvação é universal no sentido de que é oferecida indistintamente a todos e qualquer ser humano, ok? Então é nesse sentido, né, que a congregação está pregando universalismo, como os falaciosos querem aí passar. O título dá a entender isso. Leia o texto. Às vezes o título ele pode ser um pouco chamativo, mas no texto está bem explicado. Não se julga um livro pela capa, né? Como se diz, aquele velho adjetivo, aquele velho. Esqueci agora o termo agora aqui, né? Mas vamos continuar aqui, né? Tendo como único pré-requisito a fé genuína em Jesus Cristo. Então, temos que, para ser salvos, né, alcançar essa salvação, temos que ter a fé genuína em Jesus Cristo. Então aquela bobagem de salvação por obra já está... a congregação prega salvação por obra, que os deformados adoram falar, né? Já está quebrando aí, né? Quem crer nele e aceitá-lo como exclusivo, pessoal e suficiente remidor será salvo, caso se mantiver na fé até o fim, e dela não se apostatar. Jesus morreu por todos os homens, a fim de limpá-los e resgatá-los da maldição do fogo eterno. Todavia, nem todos serão salvos. Então, primeiro parágrafo aí, né, já acaba com essa ideia de universalismo. É que os falaciosos, eles têm que inventar alguma coisa, tem que inventar. Entendeu? Se não fosse o título, seria até saudação, eles iam inventar alguma coisa. O que é falacioso, eles vão inventar. Tá? Eles irão inventar. Então, falacioso é falacioso. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui. Agora acho que ficou melhor, né? Ficou melhor.
Isso se explica pelo fato de seu sacrifício valer somente para aqueles que nele creem, recebendo pela fé em seu nome a graça salvífica em si mesmo. Isto é justo, pois o preço pago pela salvação foi elevado demais para ser desprezado, custou a vida e o sangue do Filho de Deus. Então, aquela questão lá, né? Aqui já está bem explícito como a congregação interpreta o conceito de graça, né? Que é o favor merecido oferecido por Cristo na cruz. Mais uma pedra no sapato aí dos falaciosos. A congregação se saiu muito bem já em 2 parágrafos. Mas vamos continuar a surra aqui. Essa carta aqui deu uma surra tremenda nos falaciosos, tá? É uma surra atrás da outra. Vamos lá. Cristo, deixando a sua glória divina, desceu do mais alto céu para as partes baixas desse mundo, se fazendo semelhante aos homens, para cumprir a missão de resgate das almas perdidas. Quem crê em Jesus Cristo recebe a justiça da salvação pela fé, mas quem não crer recebe a justiça da condenação por tê-lo rejeitado. O maior erro da humanidade é rejeitar e desprezar Jesus Cristo e sua santa palavra, pois essa escolha não deixa mais alternativa senão a da condenação eterna. Então daí, né, a gente ter cuidado, por exemplo, que nem eu falei num vídeo aqui no canal, de falar, né, que, por exemplo, eu vou ver um ateu, posso ver um ateu no céu. A congregação, né, acaba, né, com esse texto, com essa falácia, né? Então, não podemos, um ateu ele rejeita e despreza Jesus Cristo, então ele não vai ser salvo, ok? Então tá bem claro isso daí. E tem base bíblica, eu mostrei também no vídeo, peço que vocês, lá no começo do canal, tem vídeo falando sobre isso. Então, a congregação está sendo bem bíblica e eu também nessa minha colocação estou sendo bem bíblico. Tudo começou com ele e terminará nele, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo e de todas as coisas. Por isso a redenção não é dependente nem de mérito, nem... Olha só, aqui mais uma pedra, vou ler de novo, bem pausado, para acabar com os falaciosos. Então vamos lá, falaciosos, escutem isso daqui. Por isso a redenção não é dependente nem mérito de nenhuma denominação religiosa. Congregação Cristã do Brasil, em um documento oficial, está falando isso. Eu quero ver se eles vão ler isso lá no canal dele, né? Eles não vão falar isso, né? Eles não vão, né? Tampouco depende do que ou de quem quer que seja, né? Salvação depende de Calvino, por exemplo. Só uma cutucada aí nos falaciosos. Somente pela obra magnífica realizada por Jesus Cristo e consumada na cruz do Calvário, o ser humano poderá se livrar de um destino irremediável, lamentável e terrível nos abismos eternos. Essa dádiva celestial, a graça maravilhosa, salva o crente da abominação, justificando-o e conduzindo-o à vida eterna. Efésios 2, versículo 8, Tito 2, versículo 11. Jesus Cristo abriu-nos a revelação de sua palavra e por ela, mediante a fé, franqueou a todos o acesso a Deus, enviando-nos o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado com o propósito de perdoar nossos pecados, nos unindo com Deus. Por essa razão, na cruz, o Filho de Deus consumou uma obra de reconciliação, unindo os homens fraternalmente, tornando-os irmãos, e unindo os homens com Deus em seu Filho, no plano espiritual, tornando-os filhos de Deus por adoção. Então aqui a gente é uma família, né? Somos um só em Cristo Jesus. Não é esse evangelho individualista que muitos pregam aí, né? Cada um por si, Deus por todos, quer toda hora colocar divisão no meio do povo de Deus. Não, somos uma família, ok? Né? Na página 2 agora, tudo que ela falou, que já dava para constatar que era bíblico.
Mas ela vai citar aqui, né, a congregação, os irmãos da congregação vão citar aqui versículos bíblicos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Romanos 8, versículo 29. Os calvinistas sempre usam o versículo 30, né, que eles esquecem, né? Eles subtraem. Na Bíblia calvinista não tem o versículo 29, eles ficam só lá no versículo 30, mas o porquê os que dantes conheceu, ou seja, mostrando o conhecimento prévio. Deus predestina, sim, predestina, mas com o conhecimento prévio daqueles que iriam ouvir ao chamado e não negariam o seu nome. Então ele oferece condição a todos, e aqueles que permanecem firme e fiel até o fim, o Senhor vai lá e predestina. Ok? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Tá bem claro esses versos, né? Mas calma que a surra vai ser maior aí nos calvinistas, calma. O Senhor morreu por todos, não por um conjunto específico, né, de pessoas, como alguns hereges dizem por aí. Tanto para os que hão de se salvar, quanto para os que hão de se perder. A constituição desses dois grupos, salvos e perdidos, é consequência da aceitação ou negação ao chamado espiritual, exercido livre e individualmente por cada ser humano, e jamais resultante de uma suposta limitação da graça redentora de Cristo. Pronto, touché, né? Acabou. Isso aqui é derrubando o calvinismo em um só parágrafo. Só pega isso daqui, acaba com toda a teologia calvinista. Mas a surra é maior, calma aí, vamos lá. Vamos lá, agora calma que o fight é maior. Vamos lá. O apóstolo João manifesta que Deus ama todas as pessoas e deseja salvá-las, bastando para tantos acatarem o chamado evangelho. Porque Deus amou o mundo. Tá? Não está falando um grupo específico de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 16 a 18. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. João capítulo 6, versículo 19. Segue a surra, vamos lá. Mais surra aí, vamos lá. O Senhor é o Cordeiro sacrificado para a remoção dos pecados de todos quantos desejarem a salvação, pois ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pelo amor de Deus, que surra, hein? Primeira carta de João, né? Capítulo 2, versículo 2. Se com tua boca confessares o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 17. Convenhamos que não haveria sentido algum da condicionante contida nesse capítulo, se com tua boca confessares e em teu coração creres, caso tanto a confissão quanto a crença fosse uma imposição arbitrária e unilateral do Altíssimo. Que negócio lá de predestinação incondicional, que ele já determina arbitrariamente quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Os calvinistas ainda tentam maquiar essa passagem, né? Mas não tem como fugir, eles maquiam. Não, Deus tem um critério. Aí você pergunta para eles, mas qual que é esse critério? É mistério. Então a pessoa nasce já predestinada lá para o inferno e a outra para o céu.
E qual que é essa condição? Mistério, mistério. Aí eles colocam o mistério, né, para tentar maquiar, mas o que a congregação colocou aqui é claro. Querendo ou não, o resultado da doutrina calvinista é uma imposição arbitrária e unilateral do Altíssimo. É a consequência dessa fala. Não adianta eles tentar jogar para mistério, né, que a consequência é essa, né? Vamos lá, continuando a surra aí, vamos lá. Tem mais surra. Aqui se percebe, por um lado, a responsabilidade humana em crer na palavra de Deus. Por outro lado, a abertura divina em acolher a todos quantos receberem a verdade do Evangelho. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora vamos lá, versos bíblicos, que já está muito bem explicado lá, mas tem que ser elegante na hora de dar uma surra, né? Vamos lá. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos capítulo 3, versículo 30. Como se percebe no convite divinal, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo não creia que tu me enviaste. João capítulo 3, 17, versículo 21. Assim se lê: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Novamente, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Uma outra vez, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos quanto aceitarem o Evangelho serão vivificados, pois Deus não interessa que alguém se perca, conforme lemos a carta de Pedro. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão... Vamos frisar isso daqui, vamos lá, ó, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Concluímos afirmando que todos os vivificados pelo Evangelho receberão virtude suficiente para conservá-los em uma santificada, firme e fiel, que é a condição para se estar em Deus. Logo, alguém que pode provar a si mesmo sua condição em relação à sua eleição, observando se o seu andar é pela fé em santidade. Quem está em Cristo e o Espírito Santo, quem está em Cristo e o Espírito Santo faz morada nele, está na luz, e as suas obras necessariamente refletirão essa verdade. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciões mais antigos. É batata, né? É realmente uma circular que tem que ser lida em todas as igrejas daqui. Acaba com qualquer tipo de heresia calvinista, que, né, é um massacre. Os irmãos massacraram aqui o calvinismo, tá? Se você ler isso daqui o grupo calvinista, capaz de você converter eles dessas heresias que eles pregam. Que alguns, né, é difícil, né? Matéria ruim, né? Que Deus abençoe a todos. Peço que compartilhe mais uma vez esse vídeo em suas redes sociais, curtam e se inscrevam no canal. Até a próxima.